Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre níveis hierárquicos dos seres vivos. O que é vida? Vida é uma pergunta difícil de responder, porque vários cientistas têm uma definição sobre vida, mas a gente tem características que sejam comuns a todos os seres vivos. Quais são essas características? Olha, organização celular, consumo de energia, variabilidade genética, movimento, adaptação, são algumas das características que compõem um ser vivo. Como que é a organização desses seres vivos? Como que a gente organiza para facilitar o nosso estudo? Nós organizamos conforme a quantidade de informações. Por exemplo, nós temos um átomo sozinho é um elemento químico. Agora, um conjunto de átomos forma uma molécula. Por exemplo, molécula de água, molécula de glicose. Várias moléculas formam uma organela. Por exemplo, a mitocôndria, que é uma organela que tem na célula. Várias organelas formam uma célula. Agora, várias células, um conjunto de células com a mesma forma, a mesma função, vão formar um tecido. Por exemplo, o tecido muscular. Vários tecidos vão formar um órgão, por exemplo, os ossos ou o coração. Então, são vários tecidos, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, vão formar o órgão osso. Um conjunto de órgãos forma um sistema, por exemplo, o sistema esquelético. E vários sistemas formam um organismo. Um organismo, quando ele está junto da mesma espécie, na mesma era geológica, no mesmo lugar, forma uma população. Um conjunto de populações forma uma comunidade, que são os conjuntos dos seres vivos. A comunidade, os seres vivos, mais os fatores abióticos, luz, temperatura, umidade, vão formar um ecossistema. E o conjunto dos ecossistemas forma a biosfera. Então é assim que a gente mais ou menos organiza para que possa facilitar o nosso estudo. Agora nós vamos ver algumas das características que os seres vivos têm em comum. Por exemplo, a composição química, que são os átomos que compõem o corpo. Todos os seres vivos, eles têm em comum alguns elementos químicos. Em maior quantidade, nós temos o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, isso desde uma bactéria até uma árvore, um ser humano, são esses elementos químicos que nós temos em maior quantidade. Temos outros elementos? Sim, mas em maior quantidade nós temos esse. Essas substâncias elas podem ser orgânicas ou inorgânicas, né? Por exemplo, a água, e orgânicas como proteínas, por exemplo. Quanto à organização celular, os organismos podem ser unicelulares, ou quando tem uma única célula, ou pluricelulares, quando tem mais de uma célula. E essa célula pode ser procarionte, quando o material genético é solto no citoplasma, e eucarionte, quando o material genético está guardado no citoplasma. Os organismos possuem crescimento, então a partir dos alimentos que nós retiramos do ambiente, há uma modificação no nosso corpo cresce. Até uma bactéria cresce, professora? Sim, também cresce, claro que conforme o tamanho dela. Os seres vivos possuem metabolismo, que são as reações químicas do nosso corpo, né, que vão construir ou degradar alguma substância. E também para que o meio interno seja mantido sempre no mesmo nível, nós temos a homeostase, que são sempre manter em equilíbrio. Por exemplo, a temperatura, o pH, sempre é mantido em equilíbrio. Quando qualquer coisa retira esse equilíbrio, nós temos uma situação de estresse, que é o conjunto de alterações. Então, por exemplo, você leva um susto. Levou o susto, é um estresse. Ocorrem reações químicas que fazem com que você tenha uma reação de luta ou fuga. Nesse vídeo, nós falamos sobre níveis hierárquicos e organização dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!